Salut le monde, j'espère que vous allez bien. Cinema francês. Geralmente, quando a gente fala de cinema francês, as pessoas tendem a gostar daqueles filmes que mostram aquela Paris dos sonhos, aquela Paris que idealizamos, como por exemplo Meia-Noite em Paris. Ou talvez até mesmo Amélie Poulain com aquela linda paleta de cores que tornou famoso o Café de Moulin. Vous allez voir, elles sont à tomber à genoux. Ça veut dire qu'elles sont bonnes? Tous les ponts tout tombent à genoux. C'est vrai? Si c'est dans la cuvette des WC. Là, ça veut dire qu'elles sont pas bonnes. Perto ali do Moulin Rouge. Porém, existe outra Paris que talvez não agrade tanto aos nossos olhos, mas que está lá. E é disso que a gente vai falar hoje, filmes franceses que se passam no banlieue. É muito legal, é claro, você visitar Paris, você conhecer a Tour Eiffel, o Arco do Triunfo, você andar pelo Louvre e você caminhar pelos Bouquinistes naquele verão lindo, se não for a canicule, e escolher os seus livrinhos enquanto as pessoas gritam "No picture! No picture!" ou algo assim. Só que existe uma outra França, a França do banlieue, da periferia, e é legal você ter essa noção e conhecer também essa outra França. Para a gente parar de ter a ideia, por exemplo, que todos os franceses eles são brancos e dos olhos azuis, o que não é verdade, nem um pouco. Vamos começar. O primeiro filme da lista que eu vou indicar estava no cinema até há pouco tempo, então ainda não está nos canais, digamos, oficiais, né, de streamers, para a gente conseguir assistir, mas são Le Misérables. Le Misérables é uma história muito interessante que se passa no banlieue, na qual é narrada o cotidiano da vida do BAC, da Brigade Anticriminalité. E aí você vai lidar com uma realidade francesa um pouco diferente, daqueles edifícios, aquelas construções, né, meio retangulares e todas iguais, com casas iguais, e onde você tem diversas etnias coabitando. É um filme muito legal e caso você veja esse filme, eu vou falar para você prestar atenção em algumas coisas, eu anotei. Primeira coisa que eu vou prestar atenção são os alimentos, né? Como por exemplo, eles falam da panina, o panina, que é um pãozinho italiano, capa, muito legal, e a princípio é a coisa mais barata que você vai encontrar na rua para comer na França, o panina. Além disso, você vai reparar também que um dos senhores, ele tem uma loja de kebab. E o kebab, gente, nossa, é a coisa mais maravilhosa que existe. Que saudade de comer kebab, um kebab. A gente até tem aqui no Brasil um shawarma, eu acho, shawarma, que é um pouco equivalente, mas não chega perto do kebab, ao meu ver, tá? Porque a gente tem um pão folha, né, aberto, e dentro você coloca muita carne, tipo aquele que a gente chama de churrasco grego, né? E aí eles botam um molho que você escolher. Do lado vem batata frita, né? Pomme de terre frita. E se você pagar €1 a mais, ainda vinha um refrigerante. Então por 5 euros eu fazia uma refeição, sabe? Não dá nem pra chamar de podrão aquilo, sinceramente. Era incrível. E é claro que convertendo hoje com euro a R$6 e pouquinho, qualquer kebab é mais caro que o McDonald's. Que tristeza, né? Nem vou fazer comentários sobre a situação política. Além disso, apesar do filme se passar na periferia, logo nisso você vai perceber que eles estão no Trocadero, que é o lugar onde você tem aquelas fotos maravilhosas da Torre Eiffel. Geralmente quando a gente vai para a Torre Eiffel, a gente sai por outra estação, que é a estação específica para a Torre Eiffel, só que sair pelo Trocadero é a melhor estação, porque você tem uma vista maravilhosa e você vai descendo as escadas até a Torre Eiffel. Inclusive ele costuma ter alguns shows que são teoricamente gratuitos, mas aí depois a pessoa passa o chapéu ali para recolher o dinheiro, claro. Dancei muito forró ali no Trocadero, por incrível que pareça, tinha forró lá em alguns dias da semana. Além disso, eu quero que você repare a galera pulando a catraca. Pode parecer algo estranho, mas primeiro porque quando você sai da estação de metrô parisiense, e isso acontece em outros lugares do mundo também, você tem que guardar o seu bilhete. Você usa o bilhete para entrar e para sair. Então duas coisas podem acontecer com uma certa frequência. Primeiro as pessoas pularem a catraca, e segundo, alguém pedir para passar com você na catraca, né? Ou pior ainda, você está passando e alguém te encosta para passar contigo. São realidades possíveis quando você está ali em Paris. E além disso, eu vou chamar a atenção para mais duas coisas quando vocês virem o filme Misérables. Primeiro é o RER. Se vocês repararem, o meio de transporte que eles estão usando ali, que é aquele trem grande, aquele trem se chama RER, Réseau Express Régional, e esse trem é um trem
imenso, de 2 andares, ele é muito grande. E ele serve para você ir para a periferia, de certa forma. Você geralmente vai pegar esse trem só, por exemplo, quando você sai do aeroporto para Paris. Aí você talvez pegue o RER. Você também tem outras possibilidades, mas o RER é o mais simples, ao meu ver. E além disso, você vai pegar o RER para ir para Versailles e para ir para Disney. São os casos. Mas você dificilmente vai pegar um RER mais acabadão, assim. Isso vale para o metrô também. Não sei hoje em dia com a reforma. Mas quando eu estava lá era muito diferente você pegar a linha que ia para o Champs-Élysées, que o trem era todo moderno, com ar-condicionado, e você apertava o botãozinho para abrir a porta. E quando eu ia para outras regiões, que era um trem antigo, sem ar-condicionado, e que era uma maçaneta para abrir a porta, né? Baixar a maçaneta para a porta abrir. Nessas questões, e a última coisa, reparem que o policial, logo no início do filme, está lendo um livro. E esse livro é Vie de Merde, que é um site francês muito famoso. Eu já falei desse site aqui. Talvez eu volte a falar, agora que eu acho que a edição vai ficar melhor do que ficou naquela época. Que é um lugar onde os franceses vão na internet para contar histórias ruins da vida, histórias que são ruins da vida deles. No final desse vídeo eu coloco o link para esse site, Vie de Merde, para vocês entenderem melhor como funciona. Filme de 2016, Divinas, é o segundo filme da nossa lista. Também passado na periferia, mas agora o foco são os moradores, dando voz principalmente a 2 personagens, contando o seu cotidiano e as dificuldades para conseguir se integrar na sociedade. O que eu vou chamar a atenção, e nem preciso chamar a atenção, isso vai se tornar muito claro, a relação dos moradores com o Estado. Assistam até o final e eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Lembrando que esse filme Divinas, ele está no Netflix. O terceiro filme da nossa lista se chama O Orgulho, de 2017. Mais leve do que os anteriores, conta a história de Neila Salah, eu acho que esse é o nome dela, uma estudante da periferia que sonha em ser advogada e começa a estudar numa faculdade de prestígio. No primeiro dia de aula, ela se depara com um professor conhecido pela sua xenofobia, misoginia, por conta dos seus atos. Esse professor precisa tomar uma decisão. Ou ajuda essa aluna em aulas particulares, ou ele é expulso da escola. E daí, essa relação conflituosa começa. Para mim, o que é de mais interessante ao ver esse filme, que dá uma ótima conversa de bar, é você perceber e se questionar até que ponto o fato de você criar afetividade por alguém que continua tendo uma postura, para não dizer outra coisa, arcaica diante do outro, dada a falta de empatia, faz com que você perdoe ou não aqueles atos. Porque eu acho que essa é a grande questão do filme. Você, ao longo do filme, você talvez comece a se apegar por esse professor, e aí cabe a você decidir se esse professor ele continua sendo a mesma pessoa que ele foi desde o início, ou se ele cresce, ou se ele de fato ele aprendeu alguma coisa, se desenvolveu enquanto personagem. E também no final perceber e discutir com seus amigos, sem chegar a conclusão alguma, qual é a postura que essa jovem assume no final do filme. Caminhando, vamos para o próximo. Agora vamos passar para uma animação. Essa animação ela concorreu ao Oscar. O nome do filme é J'ai perdu mon corps. É que eu foquei na mão, mas é o corpo que foi perdido aí. Que também está disponível na Netflix. Conta uma história de um rapaz que no início do filme perde a mão. Simples assim. E, pasmem, essa mão vai em busca... Essa mão que acorda sozinha ali numa geladeira, vai em busca do seu dono. Que viagem é essa, velho? É claro que você precisa entender qual é a imagem dessa narrativa para aceitá-la. Apesar de eu não ter achado o filme incrível, eu entendo que o autor fez uma construção de narrativa muito rica, ao nos dar desde o início um acontecimento trágico com aquele rapaz e prender a nossa atenção, fazendo com que a gente saiba que aquilo vai acontecer em algum momento, de certa forma tentando prender a nossa atenção, criando uma expectativa de quando é que isso vai acontecer e criando essa narrativa com a mão do jovem que vai procurar o dono, fazendo você pensar, será que se essa mão encontrar o dono, a mão vai colar de novo? Quais são as regras desse universo? Sobre esse filme, eu vou fazer uma pergunta, eu quero que vocês pensem nessa pergunta ao longo do filme. Qual é o preço de alcançar o seu objetivo? Qual é o preço do seu sonho? O que você está disposto a perder ou abrir mão para conseguir aquilo que você deseja? Essa é a grande mensagem do filme. E finalmente, fazendo uma menção honrosa aqui, eu quero falar de B13, Distrito 13.
B13 é um filme muito antigo, que eu via na locadora, pra você ter uma ideia de quanto é antigo. Esse filme, na verdade, não se passa, não podemos dizer que se passa na periferia, em hipótese alguma. É um mundo distópico onde, olha só, já naquela época, eles decidiram que, dada a criminalidade, iam construir um muro. Será que algum presidente pensou nessa ideia de estapafúrdia após ver um filme como esse? Esse filme é um filme de ação antigo, você não vai ver ali a situação sociopolítica e econômica, não é essa a proposta do filme. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, para quem é amante de parkour, é o seu filme. Esse filme ele teve o 1 e o 2, tanto o B13 e o B13 Ultimato, ambos bem antigos. Essas são nossas dicas de filmes para hoje. Eu espero que vocês encontrem aí alguma coisa legal para ver. Lembrando que começou o Festival Varilux desse ano. Devido à quarentena, esse ano nós temos Varilux em casa. Ou seja, não tem desculpa para você não ver esse ano. Essa semana eu vou começar a assistir e semana que vem eu faço uma seleção dos filmes que eu achei mais legais. Os filmes desse ano são filmes que já estiveram em festivais anteriores, logo eu conheço boa parte deles. Senti falta de alguns, como por exemplo o Orgulho, foi um filme que eu vi no festival, mas semana que vem eu trago para vocês filmes que vão ser muito fáceis de serem acessados até o dia 25 de março, que é o tempo que dura esse festival, tá bom? Então é isso, merci bien et à la prochaine. E aí eu esqueci de pedir, me segue nas redes sociais, o eu.professor, onde tem dicas de francês, além do meu Instagram pessoal, Diogo N. Costa, onde tem dicas de viagem, agora em quarentena menos, e assuntos mais geeks. Lá no Telegram tem uma rede de transmissão onde eu passo material em francês, e é isso. Me segue aí, curte, compartilha, é muito importante. Merci bien et à la prochaine.